voltando, né, para o nosso segundo momento, e agora iremos para mais uma aula de quê, ó? Geografia, certo? E aí vou fazer uma pequena revisão do que eu já comecei a trabalhar, certo? Vocês vão tirar o didático, que é o livrinho de vocês, e vão para a página 208, que é Unidade 6, Brasil, o país e sua população. E aí eu falei, né, o país, aí tem um mapa mostrando o mapa político do Brasil, certo? Com suas capitais. E o Brasil é cortado por duas linhas imaginárias, no sentido leste e oeste. A linha do Equador é o Trópico de Capricórnio. É a maior parte do território está ao sul da linha do Equador e ao norte do Trópico de Capricórnio. No sul, que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, encontramos os climas mais frios do Brasil. O território brasileiro é muito extenso, o quinto maior do mundo, e é o mais largo ao norte do que ao sul. O Brasil ele é dividido em 26 estados e um distrito federal, onde está localizado Brasília, a capital do país. Então, a gente viu que o país, o Brasil, ele tem 26 estados e ele corta em duas linhas imaginárias, que são o sentido leste e oeste, que é a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Também, a maior parte do território está no sul, na linha do Equador, e ao norte do Trópico de Capricórnio, certo? Na página 209, foi uma atividades para vocês fazerem. Observe o mapa e faça o que se pede. Brasil político, então vocês iam pintar o mapa. Também vocês vão depois completar o mapa com o nome dos estados brasileiros e da capital de cada um deles. 2. Quais são as principais linhas imaginárias que cortam o Brasil? Então aí vocês voltem no texto, né? Releiam o texto para responder. Na página 210 vai ter a população, e aí vai falar a população do Brasil. População é um conjunto de todos os habitantes de um lugar. Ela aumenta ou diminui conforme o número de pessoas que nascem e morrem. Chega a um lugar ou sai dele para morar em outro lugar. Os municípios recebem moradores de todos os outros municípios, estados e países. Os moradores vindo de outros estados são chamados de quê? Migrantes. E o de outros países é chamado de quê? Imigrantes. Então, as pessoas que moram no Brasil, elas se deslocam para outro estado, para outra cidade, para outro município, são chamados de quê? Migrantes. E aquela pessoa que vem de outro país, ou qualquer um brasileiro vai para outro país, ele é chamado de imigrantes, certo? Os imigrantes no Brasil, que quer dizer, os que vêm de fora. Muitas pessoas saem de seu país de origem e vêm para o Brasil em busca de novas oportunidades. São vários os motivos que fazem os imigrantes saírem de seu país de origem em busca de um novo lar. Guerras, desemprego, perseguições políticas são alguns exemplos que acontecem com muitas pessoas. Brasil, número de imigrantes por nacionalidade em 1884 a 1933. Então aí está o gráfico, né, da nacionalidade do Brasil. São gráficos feitos de barrinhas, tá? Na vertical, certo? Então está aí dizendo quantos tem de alemães aqui no Brasil, quantos tem de espanhol, de italianos, de japoneses, de outros países, de portugueses, sírios e tucanos, turcos. Então aí são outras pessoas chamadas de imigrantes que saem do seu país e vêm para o Brasil. Então isso aqui é o gráfico que diz quantos tem aqui no nosso país, certo? A invasão dessas pessoas. Na página 211, entre o final do século XIX
e meados do século XX, o Brasil recebeu, entre outros povos, muitos portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos, que vieram para trabalhar no campo, principalmente nas lavouras de café e na cidade, sobretudo nas indústrias dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente, o Brasil tem recebido muitos sírios, bolivianos, haitianos, nigerianos, congolenses, angolanos e outras pessoas de outros países que estão aqui no nosso Brasil. Vocês sabem que esse pessoal que vem de outros países para o Brasil, eles geralmente vêm em busca de trabalho ou vêm para a compra de alguma coisa, para ficar no Brasil. Nosso maior exemplo aqui no nosso estado é a Praia de Pipa. A Praia de Pipa, ela é invadida 80% pelos imigrantes de outros países, certo? Eles vêm, compram, certo? Seja lá pousadas, seja lá casas, seja lá hotéis, e eles ficam aqui no Brasil, certo? Vão ao país deles só a passeio ou alguma coisa parecida. Mas geralmente essas pessoas que chegam, eles realmente ficam, certo? No Brasil. Saiba mais. O Brasil abriga 1.847.274 imigrantes irregulares, segundo as estatísticas da Polícia Federal, atualizadas em março de 2015. Conforme a classificação adotada pela instituição, esse total engloba 1.100.889.947 permanecem no nosso Brasil. 590.800 temporários, são pessoas que vêm, mas que voltam para o país de origem deles. 45.404 são provisórios, então estão aqui, mas a qualquer momento eles podem ir embora. 11.230 fronteiriços, 4.842 refugiados e 51 asilados, certo? Então, esse é a estatística de imigrantes regulares e irregulares feito pela Polícia Federal que está aqui dentro do Brasil, certo? Toda a região, tá só aqui no nosso estado não, tá em todo o Brasil. O recenseamento no Brasil. Para saber quantos habitantes há em um lugar, o governo faz o recenseamento, isto é, a contagem dos habitantes de um município, estado ou país. Essa contagem também é chamada de censo. É realizada no Brasil normalmente a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística, que é chamado de IBGE. O último censo ocorreu em 2010. A contagem da população começou a ser feita com métodos modernos a partir de 1940. Então, quer dizer, esse recenseamento no Brasil é algo que já vem acontecendo de vários anos, né? A contagem das pessoas que habitam no nosso país. Na página 212, vai ter o gráfico do crescimento da população brasileira, que cresceu assim, exageradamente, certo? Em 1940, olha 1940 até o gráfico de 2010. Esse é um gráfico de linhas, certo? Esse é um gráfico de linhas, que ele está roteando de linha. Veja a seguir como estava distribuída a população brasileira quando foi realizado o censo de 2010. Aí vai ter o mapa população 2010 do Brasil, ao lado vai ter estado, Distrito Federal e total de população. Então, todos os estados do nosso Brasil está aqui, ó, nesse quadrado, e ao lado vai ter a quantidade de pessoas que existe neles. Isso foi a estatística de 2010, não foi agora, certo? Agora deve estar bem mais alto. Já faz o quê? 11 anos que não se faz esse trabalho. O crescimento vem do crescimento da população. Então, ao lado vai ter, olha a quantidade de pessoas que já tem. Na página 213, tem uma atividade que vocês vão realizar. Com base no gráfico do crescimento da população brasileira, da página 212, responda as questões. A.
qual é a diferença demográfica entre a população brasileira de 1840 e a de 2010? Qual é o ano do seu nascimento? Qual era a população do Brasil nessa época? E o ano do nascimento de seus pais e avós. Descubra essas datas e encontre no gráfico qual era a população brasileira na época do nascimento deles. Anote as informações. E aí depois vocês vão ver qual foi a década em que a população brasileira mais cresceu. Qual foi a quantidade? E aí vocês vão ler o restante das perguntas e vocês vão responder atentamente.